chamo Iemina Silva e vou apresentar o trabalho intitulado Zooplâncton de Fitotelmos de bromélias, indicador de influência antrópica, orientado pela professora doutora Cristina Viz Castelo Branco. A família Bromeliaceae é um dos grupos taxonômicos mais importantes da Mata Atlântica, devido ao seu alto grau de endemismo e expressivo valor ecológico decorrente principalmente da sua interação com a fauna. As bromélias, elas são consideradas plantas-chave em ecossistemas tropicais, essenciais para a sobrevivência de muitas espécies. E essa associação com a fauna, ela se dá quando essas plantas passam a servir como habitat, fonte de água e alimento para essas espécies, além de oferecer proteção contra predadores e ser um ótimo ambiente para a reprodução. Os organismos que residem nessas plantas, seja de uma forma permanente ou temporária, eles se beneficiam assimilando nutrientes a partir da decomposição da matéria orgânica proveniente das folhas ou até mesmo se alimentando dos próprios organismos que também habitam essas plantas. Com isso, as chamadas bromélias tanque são considerados tanques biológicos vivos que armazenam formas de vidas variadas e contribuem para as teias tróficas locais, tanto aquáticas como terrestres. Sendo essenciais para a biodiversidade local, os tanques de bromélias eles possuem uma alta sensibilidade às mudanças ambientais, tanto de origem climatológica, seca e chuvas intensas, como de cunho antrópico, poluição atmosférica, aporte de sedimentos e partículas, etc. A água armazenada nos tanques existentes ali entre as folhas das bromélias, que constituem os fitotelmos, elas servem de abrigo para uma ampla diversidade de organismos, como integrantes do zooplâncton e protozoários, que incluem as amebas testáceas. Devido às suas estreitas relações com as condições existentes no meio aquático, tanto a comunidade zooplânctônica como as amebas testáceas ou tecamebas têm sido usados como ferramentas preciosas no monitoramento biológico. Agora, falando um pouco do monitoramento biológico, o que seria? Nada mais é do que a utilização de organismos vivos, que são chamados de organismos bioindicadores, para a obtenção de informações sobre a qualidade de um determinado ambiente. A utilização desses bioindicadores para o controle ambiental, principalmente nos ambientes aquáticos, ela apresenta maiores vantagens quando comparada ao monitoramento que utiliza apenas as variáveis físicas e químicas. E o monitoramento biológico ele é apontado como uma técnica suplementar imprescindível. Atualmente, observa-se uma crescente no descarte de substâncias tóxicas no ambiente, devido a inúmeras e crescentes intervenções antrópicas nos ecossistemas. Com isso, a busca pelo biomonitoramento se tornou essencial para o acesso aos possíveis desdobramentos dessas mudanças nos ecossistemas e seus possíveis efeitos. E através disso ainda se pode obter subsídios para o implemento de medidas de proteção para aquele local. O trabalho ele teve como objetivo realizar uma análise descritiva e comparativa da riqueza, diversidade e da abundância das comunidades zooplânctônicas presentes nos fitotelmos de bromélias de uma área de Mata Atlântica, que pertence ao Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, além de destacar o potencial bioindicador de um grupo específico de protozoários, representados pelas amebas testáceas, em diferentes biótopos. Também se fez necessário a realização de uma análise cienciométrica, com o grupo sendo aplicado no biomonitoramento, para a elucidação da produção científica sobre o tema, possibilitando uma discussão sobre os diversos parâmetros relacionados. Agora, já na metodologia, no entorno da pista Cláudio Coutinho, que fica localizado dentro do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, foram estabelecidas áreas com presença de bromélias consideradas protegidas na mata, ou seja, sem acesso humano, e bromélias com influência antrópica, próximas a caminhos utilizados com maior frequência, o que acabou envolvendo bromélias terrestres e rupícolas. Para a coleta nas bromélias terrestres e nas rupícolas mais baixas, a água foi coletada por sucção utilizando uma pipeta, e nas rupícolas mais altas foi utilizado um extensor feito com cabo de madeira e uma corda que ficava anexada a uma seringa que sugava a água presente nesses fitotelmos. Após a coleta, as amostras foram fixadas e formadeio tamponado.
Devido à impossibilidade da realização de coletas nas épocas seca e chuvosas de 2021 por conta da pandemia, foram analisados os resultados de amostragens realizadas na época seca e chuvosa de 2019. Diante da impossibilidade da realização de mais amostragens, foi realizado um estudo cienciométrico acerca da participação das amebas testáceas ou tecamebas no biomonitoramento. Para a coleta de dados e análise cienciométrica, foram realizadas pesquisas nos principais indexadores disponíveis com o período de 1960 a 2020, utilizando como palavras-chave textos de Moebius, tecamebas, zooplâncton, biomonitoramento, qualidade da água, protozoários e protozoários de água doce. Entrando nos nossos resultados, nós vimos que nas amostras das bromélias foram encontrados 69 táxons zooplânctônicos no total, que se distribuíram em 7 filos, 10 classes, 11 ordens, 20 famílias, 13 gêneros e 8 espécies. Pode-se observar no gráfico A, que está em cinza, que os maiores valores de riqueza eles foram vistos para os grupos rotífera e ciliófora. Já no gráfico B, que está em preto, com os grandes grupos, nota-se que os maiores valores de abundância relativa foram registrados para o filo Cryptophyta seguido de ciliófora. O resultado apontado no gráfico de riqueza para o grupo rotífera aparenta seguir o padrão de ambientes aquáticos continentais tropicais, sendo esse resultado associado provavelmente ao pequeno tamanho corpóreo desses organismos, o que de certa forma acaba facilitando a sua dispersão. Os pertencentes a esse grupo foram encontrados constantemente com espinhos e lórica, sugerindo aí uma necessidade de tática para proteção contra a predação nos tanques das bromélias. Como acabamos de ver, Ciliófora apresentou o segundo maior valor de riqueza. Isso pode ser incentivado pelas elevadas quantidades de matéria orgânica presentes nessas águas, aumentando a abundância desses ciliados e diminuindo a de outros grupos, como as amebas, por exemplo. Esse efeito também explicaria a maior abundância do filo Cryptophyta, predominante em elos microbianos aquáticos. Um fato que vale a pena ser destacado foi a observação de uma associação entre ciliados e ostrácodes, junto da presença de girinos. O anfíbio ele atua como um agente transportador dos outros dois grupos, apontando uma relação de hiperforesia entre os 3 grupos. Isso indica que existe um facilitador do transporte de ostrácodes e de ciliados entre as bromélias, o que aumenta, consequentemente, as chances de sobrevivência desses 2 grupos na natureza devido à sua distribuição em metapopulações. Vale destacar também que não foram encontrados integrantes do gênero Aedes, um resultado que desmistifica a crença popular de que os fitotelmos são criadores únicos e exclusivos desses insetos, vetores da dengue. Como resultado da análise cienciométrica, foram planilhados 103 artigos no total, todos tratando de amebas testáceas no biomonitoramento. Com o primeiro trabalho, partindo do ano de 1982, houve uma estabilização no número de publicações, indo até um pico no ano de 2004, como nós podemos observar no gráfico A. O pico ele foi seguido por uma crescente no quantitativo, que variou entre 4 e 5 artigos, antecedendo mais outros 2, um em 2013 e outro em 2015, e um decréscimo considerável. Entre 2015 e 2020, uma gradativa queda ocorreu, nós podemos observar através do gráfico B. Entretanto, a produção de trabalhos com o assunto demonstrou uma crescente com avançadas décadas, o que indica o gráfico A. Podemos ver que a quantidade de artigos aplicando amebas testáceas no biomonitoramento aumentou com o passar das décadas, o que enfatiza sua importância ecológica. Com isso, entende-se que o interesse pelo grupo aumentou em diversos locais do mundo, o que favoreceu a sua aplicação em estudos mais experimentais. Atualmente, existe uma crescente preocupação com a degradação iminente dos corpos hídricos e da utilização de organismos para o monitoramento da área. Sendo assim, estratégias de biomonitoramento nessas localidades são cada vez mais colocadas em prática.
O trabalho ele pôde concluir que as plantas da família Bromeliaceae se mostraram capazes de abrigar diversas formas de vida em seus tanques, destacando seu importante papel na biodiversidade. A variedade de táxons zooplanctônicos registrados nesse estudo desmistifica a ideia de que essas plantas são exclusivamente criadores de larvas de dípteros e reforça a necessidade da proteção desses microcosmos da influência antrópica. No quesito biomonitoramento com amebas testáceas, o elevado número de trabalhos encontrados revela o interesse e o investimento nesse tipo de aplicabilidade, servindo muitas das vezes para sinalizar a situação do biótopo quanto à poluição por atividades antrópicas. De todo modo, a maioria desses trabalhos se concentraram em regiões com o maior conhecimento do grupo e avaliando a comunidade zooplânctônica como um todo, sem destacar de uma forma mais específica as amebas testáceas, possivelmente por uma falta de conhecimento mais aprofundado. Além de serem frequentemente utilizadas em turfeiras e lagos, visto que essas regiões concentram grande atenção para a avaliação de poluições atmosféricas e degradação dos recursos hídricos, respectivamente. Essas foram as referências que eu utilizei para compor a apresentação e obrigada pela atenção de todos.